Olá, voltando aqui para mais um vídeo do nosso canal Mãe Sem Bula. Bom, o tema de hoje é não levante sua voz, aumente seus argumentos. Isso aqui na nossa casa sempre foi muito forte, né? Desde sempre, quando meu filho nasceu, eu assumi um compromisso comigo. Assumi um compromisso comigo de que iria educá-lo sem agredi-lo. Isso vale não só para agressão física, mas agressão verbal, inclusive. E que eu estaria sempre buscando educá-lo através de argumentos, através de informações, de forma que eu não precisasse sequer levantar a voz com ele, né? Porque eu acho que isso também é uma forma, no meu entendimento, de agressão, né? Bom, e assim foi. Meu filho hoje tem 27 anos, em breve agora ele vai fazer 28 anos. Eu nunca agredi o meu filho, né, fisicamente, e inclusive nunca falei alto com ele, nunca gritei com ele. Então, isso é tão forte aqui em casa que quando ele era criança, e às vezes você precisa falar mais firme. Falar firme não significa gritar. É, e quando eu falava um pouco mais firme com ele, ele falava, você tá gritando comigo. Aí eu falei, bom, um dia você vai entender o que é gritar, né? Você vai ter contato com, talvez, em outras situações que você se aperceba o que é de fato gritar. Né? E isso aconteceu. Em algum momento ele falou, mãe, realmente você nunca gritou comigo. Porque não tem nada melhor do que parâmetros, né? Então, se a criança não tem um parâmetro de comparação a respeito do que seja uma mãe que grita ou uma mãe que não grita, no momento que ele se depara com alguma mãe, por exemplo, que grita, ou se exaspera e tal, ele passa a ter esse entendimento. E era isso que eu dizia para ele. Em algum momento, quando ele se deparou com esse cenário, ele falou, mãe, você realmente não grita comigo. Então, isso é muito interessante, não só o que eu consegui instituir com ele ao longo desses anos todos, especialmente na fase de criança dele, mas, acima de tudo, importante a percepção dele. A percepção do que seja gritar, a percepção do que seja agressão, né? E como eu já disse antes em outro vídeo, a preocupação de não depreciar o meu filho, ele faz parte desse entendimento também, porque a depreciação também é uma forma de agressão. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente é dono de si, esse corpo, né, que a gente tem, essa vestimenta, né, que a gente dá ao nosso espírito, ele não tem defesa contra a gente. Se eu quiser atentar contra o meu próprio corpo, eu posso. Meu corpo é indefeso com relação a mim mesma, né? Então, qualquer coisa que eu atentar contra o meu próprio corpo, ele não tem como se defender. E assim também são as crianças. Se você, adulto que né, avançar sobre uma criança para agredi-lo, ao invés de conversar, ao invés de tentar encontrar um argumento, né, para essa criança se acalmar ou buscar entender o que ali está se passando, que a arma da criança é o choro, né? Então é mais fácil, às vezes, calar essa criança através de um ato de agressão. Só que a criança também é indefesa. Imagina, né? Você tem lá seu 1,70m, 1,80m, sua criança, bebê, ou não importa, às vezes pode estar com 4, 5 anos, continua indefesa. Ela pode até tentar correr, mas você é muito mais forte, você tem muito mais força, né, do que essa criança. Então, a pergunta que eu sempre me fiz é como que eu vou agredir alguém que é indefeso? Não posso fazer isso e não posso fazer isso em especial com meu filho daí, porque o entendimento de nunca querer agredi-lo, porque ele não tinha capacidade de se defender. E essa agressão também, no entendimento de não depreciá-lo, né, ou de não agredi-lo verbalmente, se dá pelo mesmo motivo. Porque se sou eu, né, a pessoa responsável, junto com o pai dele, de trazer para ele informações, de trazer para ele discernimento, de trazer para a vida dele informações que vai fazer com que ele cresça de uma forma saudável, se eu agrido, se eu deprecio, eu estou não só minando essa infância dele, mas também minando possivelmente e quase que certamente a fase adulta também, porque ele vai levar os traumas, né, para essa fase. Então isso é muito discutível, né, porque tem pais que, bom, agride sem menor pudor, ou agride não só fisicamente, mas falando sem menor pudor, talvez nunca tenha parado para pensar em maior profundidade a respeito,
Ou acha que, bom, aqui em casa no tapa mesmo, eu bato e pronto e tal. Ok. Aqui não se está falando sobre aspectos de julgamento, eu estou dizendo sobre o porquê das minhas decisões de não ter, desde então, desde quando mãe me tornei, a decisão de não agredir meu filho sob nenhum aspecto, pelo quanto indefeso ele é e pelo quanto de mim ele dependia. Então, se eu agrido meu filho, ele vai aprender o quê? Ele vai aprender que as coisas se resolvem na porrada, né? E que se eu tô falando alguma coisa que não é adequado, e aí eu dou um safanão nele ou um tapa nele, ele vai aprender que se defender assim é que é bom, né? Não é argumentando. Então, como esteve sempre muito presente o meu interesse de dar subsídios para o meu filho em termos de argumento, até para nunca aceitar um não como resposta, por exemplo, isso vai ensiná-la cada vez mais a fazer perguntas, a ser curioso sobre a vida e a ter respostas, né, cada vez melhores. Acho que assim a gente educa melhor e assim a gente faz com que o nosso filho avance sobre uma base de infância que lhe dê subsídios para uma fase adulta mais saudável, eu diria, né? Mais feliz, que é isso que a gente mais deseja para os nossos filhos. Então, aqui fica essa reflexão para você pensar de que forma você também tem instituído para você, né, e para sua família, essa base. É aceitável a agressão? Você tem esse entendimento do quão indefeso seu filho é diante de ameaças, né, diante de agressão física ou diante de agressão verbal? Ele não sabe se defender. Né? Então, deixo aqui essa reflexão para que você pense carinhosamente a respeito. Um beijo.